Síndrome de burnout. Precisamos falar mais sobre essa síndrome. Certamente você já ouviu falar sobre ela. E talvez até você tenha o diagnóstico dela. Mas hoje eu quero que você entenda um pouco mais sobre essa doença, quais os efeitos dela, os sintomas e o que ela pode causar na sua vida para você entender como é importante cuidar da saúde mental. Primeira coisa que você precisa saber é que o burnout é um transtorno, uma doença, uma síndrome exclusiva do trabalho. Ou seja, ela é o esgotamento mental causado pelo trabalho. As pessoas adoecem por causa do trabalho. E não é só pelo excesso de trabalho. E sim por várias causas, como excesso de preocupação, excesso de metas a serem realizadas, apreensão, competitividade dentro da empresa, pressão por resultados. Tudo isso pode causar burnout se você conviver com tudo isso durante todos os dias. Sua mente pode chegar um momento que ela não aguente tantas causas e acaba se tornando um burnout. Então você tem que cuidar da sua saúde mental. É a sua prioridade na vida. Saúde mental em primeiro lugar sempre. E o burnout muitas vezes é confundido com ansiedade, com estresse. Na verdade são doenças muito parecidas que se cruzam em alguns pontos, se cruzam em alguns sintomas, em algumas causas, mas ao mesmo tempo que elas têm muita semelhança, existem alguns pontinhos que diferem uma da outra. E hoje eu quero te falar das principais causas do burnout que hoje afeta 30% dos trabalhadores brasileiros. Ou seja, traduzindo em números, aproximadamente 30 milhões de brasileiros hoje sofrem de burnout no seu trabalho, seja ele qual for e onde for. Temos pouco mais de 100 milhões de trabalhadores no Brasil, então 30 milhões sofrendo de burnout é bastante. É um número assustador e as pessoas precisam olhar com outros olhos para isso. E precisam entender que o burnout pode ser causado pelo ambiente que vive, que trabalha, e também pela sua cabeça, pela sua mente, que pode estar debilitada, vulnerável e doente, e contribuindo para que o burnout se estabeleça na sua mente. Ou seja, a sua mente pode enfraquecer e com isso, com as pressões do trabalho, cobranças por metas, cobranças por resultados, competição, comunicação, tudo isso dentro de uma empresa pode aflorar de forma muito fácil se você tem vulnerabilidade psicológica, ou seja, se já está sofrendo de alguma coisa psicológica. Então, temos que ficar muito atento a esse transtorno que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Só falei do Brasil. Bom, a síndrome de burnout, em 2019, ela foi considerada realmente uma doença pela CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, hoje é uma doença catalogada e que exige tratamento para que o ser humano recupere a sua alta performance e a sua produtividade dentro do seu trabalho. Porque a gente fala muito da vida pessoal, eu principalmente falei muito e vou continuar falando, obviamente, aqui nos meus vídeos, muito sobre a vida pessoal, qualidade de vida, prazer em viver, etc. Mas nós não podemos esquecer que nós passamos horas do dia trabalhando. Então nós passamos horas do dia no ambiente de trabalho. Hora do dia convivendo com pessoas, nos relacionando com fornecedores, clientes, colegas de trabalho, chefes, líderes, tudo isso. Então nós estamos muitas horas trabalhando e é preciso cuidar da nossa mente no trabalho também, porque somos apenas uma pessoa com um número de CPF e uma essência. E nós carregamos ela tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Então precisamos cuidar da nossa mente para que possamos ser mais felizes no trabalho e, consequentemente, na vida pessoal também. Bom, o burnout é uma doença que tem alguns sintomas que exigem atenção. Eu vou listar aqui para vocês alguns dos principais que as pessoas relatam e que servem para um diagnóstico. Se você se identificar com 3 ou mais, acende a luzinha de alerta aí e, de repente, procura um profissional para ele te dar ou não esse diagnóstico e você poder ter consciência disso e, o melhor de tudo, poder tratar isso para você voltar a performar melhor. E não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de, no seu trabalho, falar para as pessoas responsáveis que você precisa cuidar da saúde mental. Isso não é nenhuma vergonha, isso não é fragilidade, isso é inteligência, cuidar da saúde mental. Então fique atento a alguns pontos, sintomas mais clássicos de burnout. Sensação de cansaço constante, principalmente o mental, alterações do apetite,
né? Tanto pessoas que ficam sem apetite, quanto as pessoas que oscilam, ora comem, ora não comem. Desmotivação e apatia, tá? Parece que tudo ficou cinza, nada mais tem graça. Alteração do sono. Fragilidade do sistema imunológico, são aquelas pessoas que ficam doentes muito fácil. Doenças de pele, gripe, etc. Tem que ficar atento sobre isso. Dores de cabeça, lombares e musculares no geral também se caracterizam como sintomas de burnout. Sentimento de fracasso, aí já é um psicológico, é um sintoma psicológico, que é aquele sentimento de fracasso, de que você não está vencendo, ou que os outros são melhor do que você e que você não está tendo resultados. Sentimento de inutilidade, está ligado ao de fracasso. Isolamento social, as pessoas geralmente com burnout, elas querem se afastar, elas querem ficar no canto delas e com isso elas começam a perder relacionamentos, isso prejudica muito o seu desempenho profissional. E baixa produtividade. Se você se antenou ou acha que alguns desses sintomas fazem sentido na sua vida, se liga e não deixe de buscar ajuda, porque o burnout é muito sério, mas tem tratamento.